Ao longo do tempo, vem aumentando o número de pessoas que se consideram pessoas tímidas. Por que isso acontece? Em uma sociedade que exige tanto das pessoas, da comunidade, da sociedade, que é dialogar com o outro. Para fazer algo na sociedade, isso dedica energia, tempo, dedicação, planejamento para fazer as coisas que devem ser feitas na sociedade. As pessoas, elas precisam ir às ruas, as pessoas precisam se comunicar para chegar aonde elas querem, para atingir determinado objetivo. E isso só é possível com comunicação. E nesse mundo que exige tanta comunicação, perfeição, para algumas pessoas, existe uma suposta... existe um suposto dever, tem essa necessidade de comunicação para fazer as coisas que necessitam, para fazer as coisas que devem ser feitas. Então, com isso, aumentou o nível de cobrança das pessoas, umas com as outras, e também da pessoa com ela mesma. O que isso significa? Em um mundo que existem tantas pessoas, existem tantas atividades, o nível de cobrança pela perfeição, o nível de cobrança para ser perfeito o tempo todo, para conseguir fazer tudo da melhor forma, aumenta cada vez mais. Está aumentando gradativamente. Então as pessoas, elas cobram uma das outras, assim se exigem muito mais uma das outras, assim as pessoas exigem cada vez mais de si mesmas. Então, a pessoa cobrando tanto dela mesma, a pessoa, ela quer ser uma suposta perfeita. A pessoa se compara o tempo inteiro. Principalmente nós mulheres temos um que a mais de querer se comparar, de querer ser que nem a outra pessoa, de querer o tempo todo. E isso não é possível porque cada uma tem uma personalidade única e individual. Cada uma tem uma beleza natural, cada uma tem características dela mesma que são individuais e particulares. Então, é mais difícil. E quanto mais a pessoa tende a comparar, mais ela se sente incapaz de alcançar um determinado objetivo. Mas, enfim, fazendo essa introdução, e agora com o coronavírus, tende a aumentar muito mais o número de pessoas que têm dificuldade a voltar novamente para a sociedade, para voltar à rotina, para voltar com seus deveres. As pessoas que já antes se consideravam pessoas tímidas, elas em casa, no conforto de suas casas, muito tempo acostumadas a ficar em isolamento, essas pessoas, quando voltam para a sociedade, têm uma certa dificuldade. Por quê? Até o nosso cérebro, tanto tempo acostumado, o nosso cérebro, ele se adapta muito facilmente. Aqui no nosso cérebro, existe uma camada ali, o nosso cérebro ele é moldável o tempo todo. Então, o nosso cérebro se moldou e se acostumou em ficar mais tempo sozinhos. Então, agora, quando essas pessoas vão nas ruas, quando essas pessoas estão ali de volta à rotina, de volta à convivência, o cérebro entende até aquilo como uma ameaça. O cérebro até entende que falar com outras pessoas, ter que atingir uma tarefa, um objetivo no dia a dia, em um emprego, nos lugares que a pessoa vai, ela está ali tendo um perigo, porque a pessoa, ela acredita fortemente nisso que ela vive repetindo para si mesma, que ela acaba respondendo, que o cérebro realmente acaba acreditando que aquilo é uma ameaça, que as pessoas ali são uma ameaça, as pessoas ali são um perigo para a convivência dela. Então, o cérebro acaba respondendo para isso. Saiba que
todas essas afirmações que você faz mesmo, que você faz para si mesmo diariamente, eu não sou capaz de atingir tal expectativa, eu não sou capaz de falar com outra pessoa, eu não sou capaz de falar em público, eu não tenho as características necessárias para falar em público, eu não tenho capacidade, eu não tenho dicção e oratória, eu não sei falar direito, eu não sei me portar direito, eu não tenho a voz ideal, eu não tenho a voz perfeita, e ainda mais eu ouvi esses dias, mas para falar em público ou para fazer uma atividade em público, a característica principal da pessoa, ela tem que ser extrovertida. A pessoa tem que ser simpática estando ali. Gente, eu fiquei refletindo e pensando sobre isso. Gente, não é necessário, tá? Então, assim, mas enfim, um parênteses. Então, tudo isso que você ficar afirmando e reafirmando para você mesmo diariamente tem um impacto muito grande na sua vida. Porque tudo isso que você faz, tudo isso que você fica repetindo, o seu cérebro entende com prioridade. O seu cérebro acredita, o seu cérebro, ele se direciona para aquilo que você faz repetidas vezes. Ele direciona para aquilo que você acredita e precisa. Porque o nosso cérebro, ele quer gastar o mínimo possível de energia o tempo inteiro, tá? O cérebro, ele quer gastar o mínimo de energia para ocupar energia com o que realmente é necessário. Então, sabendo disso, tudo que você faz diariamente, repetidas vezes, você tem Por isso que é muito importante ter hábitos, né? Eu já falei aqui sobre hábitos, vou fazer de novo explicando um vídeo certinho por que é importante ter uns hábitos, mas tudo que você tem de hábitos, ou seja, que você faz repetidas vezes, um hábito é aquilo que você não precisa mais nem pensar para fazer, você simplesmente faz. Por exemplo, escovar os dentes. Você não precisa parar, agora eu tenho que escovar os dentes, agora eu tenho que tomar banho, agora eu tenho que comer algo, agora eu tenho que tomar água. Não, isso já é um hábito, isso já é da rotina, então nós nem precisamos mais gastar energia com isso, porque o nosso cérebro sabe que nós precisamos disso para sobreviver. Então, tudo aquilo que você faz rotineiramente, né? Você fica reafirmando para você mesma todas essas palavras, todas essas crenças, o seu cérebro vai entender que realmente você é aquilo e você precisa disso para sobreviver. Então, ele vai se direcionar para isso. Por isso, aqui já vai a primeira dica. Afirme e reafirme quantas vezes forem necessárias palavras que você acredita ser capaz. Não como só acredita, palavras que você realmente é capaz. Eu sou capaz de me comunicar, de me expressar e sou capaz de me fazer entender. Eu vou conseguir procurar a minha versão melhorada de mim mesmo cada vez mais. Eu vou me desenvolver e eu vou ter capacidade de falar sem sentir vergonha. Eu sou capaz de impactar as pessoas para o bem. Eu sou capaz de ser amada. Eu sou capaz de passar uma mensagem significativa no coração das pessoas. Eu sou capaz de mudar uma visão de alguém. Eu sou capaz e eu posso conseguir tudo aquilo que eu já sonhei na minha vida. Então você vai fazendo isso diariamente. É claro que aqui eu dei alguns exemplos, fiquei aqui imaginando algumas coisas, mas isso é o mínimo, muito por baixo. E não é feio. Você não vai estar sendo rude se você pensar o que é melhor para você. Se você pensar coisas boas de você.
Pelo contrário, você vai estar se cuidando, você vai estar se amando. Então, essa já é a primeira dica. Afirme e reafirme a sua capacidade de potência que você tem diariamente para o seu cérebro entender, para você e para o seu cérebro entender que você é capaz e que você vai conseguir atingir determinada situação. Se você quer ter um cargo, por exemplo, em um emprego, tô chutando aqui, gente, eu dou tanto exemplo aqui de emprego, porque é o mais comum das pessoas, todas as pessoas trabalham, todas as pessoas têm emprego, e normalmente as pessoas, elas estão nessa situação. E a gente ouve muitas histórias dessas pessoas que estão em empregos ali e estão com dificuldade em se comunicar. Porque normalmente em empresas maiores ou as pessoas, elas fazem reuniões e existe um número grande de pessoas que estão ali em reuniões e muitas vezes é necessário comunicação e diálogo. E nesse sentido, muitas pessoas, principalmente as pessoas que se consideram serem pessoas tímidas, elas não conseguem ali colocar a sua opinião, elas se sentem muito mal, elas não conseguem fazer o que deve ser feito, principalmente na reunião. E muitas vezes ali a pessoa ela perde a oportunidade em se destacar porque ela tem vergonha, porque ela tem esses pensamentos dela que muitas vezes ou ela ouviu de alguém e acreditou, ou ela mesma acha, percebe isso e fica afirmando e reafirmando no dia a dia. E isso causa o quê? Timidez e vergonha. Timidez e vergonha, insegurança. A pessoa não se sente capaz, esse é o resultado. Por isso que eu dou tanto exemplo aqui de empregos, tá? Então, quando você começar a perceber sua capacidade, quando você começar a perceber realmente, nossa, aí você vai começar a reafirmar e afirmar muitas vezes e vai começar a perceber a mudança que vai acontecer no seu pensamento diário. O que vai acontecer? Você vai começar a ter mudança de pensamentos e mudança de atitude. E daí você vai começar a realmente a perceber, nossa, eu realmente consigo me comunicar. Que maravilha! Olha só, eu conversei com aquela pessoa e não tive medo. Olha só, eu falei naquela reunião e eu me senti incrível, porque as pessoas, elas não me julgaram, as pessoas, elas não me criticaram e eu consegui falar o que eu penso. Já pensou que incrível? Isso acontece de fato. No início, você mudando um pensamento aqui, mudando uma crençazinha, que seja, já muda às vezes uma série de sinapses, uma série de pensamentos ali dentro que vão mudando e moldando outros. Pá, se eu sou capaz de falar em público, se eu sou capaz de me expressar sem as pessoas me julgarem, quantas e quantas outras qualidades eu tenho. Quando vê, eu sou capaz de fazer coisas que eu nem imaginava. E você vai pensando, você vai começar a perceber isso mutuamente. E aí, você vai melhorando nesse quesito e você quer melhorar mais. E mais, e mais. Quando vê, você já vai estar fazendo as técnicas. Quando vê, você já vai estar tentando melhorar cada vez mais a dicção, a melhora da fala. E quando você perceber, quando você menos espera, você já vai estar num nível muito mais alto. Uma mudança gradativamente já vai ter acontecido na sua vida. Porque você vai ter trabalhado isso. E vai ver o quanto é digno isso. Então, isso eu espero do fundo do meu coração para você. E quando vocês começarem a primeiro, qual que era a primeira dica? Que é deixar de pensar coisas negativas de si mesmo. Afirmar e reafirmar diariamente o que você tem de qualidades e do que você é capaz. E agora, a segunda dica aqui é: não fale mal de outras pessoas. Por quê? Quando você tem o costume e o hábito de falar com outras pessoas, inúmeros motivos para você não fazer isso. Por quê?
primeiro, o seu cérebro vai estar gastando energia com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Além de ser muito feio, além de não ser legal, além de não mostrar autoridade nenhuma, né? Ou, enfim, além de você perder um certo valor de imagem social, falando mal dos outros, o que acontece? Você direciona, gasta energia com a coisa errada, enquanto você poderia estar treinando ali suas habilidades para outras coisas, melhorar a fala, melhorar a postura, o seu cérebro vai estar direcionando com o outro, com o gasto de energia com o outro. E você não vai conseguir mudar o outro, você pode mudar a si mesmo. Então você gasta aquela energia que você estava fazendo ali para você, para melhorar a você mesmo. Essa é a energia que você precisa gastar em você. E sim, o nosso cérebro, ele tem energia limitada. Então não gaste com besteiras, não gaste com coisas erradas, tá? Esse é o primeiro motivo. Você vai estar gastando energia com coisa errada. Segundo motivo de não falar mal dos outros. Quando você fala mal dos outros, você está falando mal dos outros. Logo, você pensa, nossa, se eu estou aqui falando mal dessas pessoas, julgando essas pessoas, né, falando os defeitos, falando as qualidades, imagina do que vão falar de mim. E se você pensa isso, no momento em que você está falando mal diariamente, você vai pensar que as pessoas também fazem isso de você. E isso é muito ruim, porque quando você pensa isso, você perde a capacidade, você perde a coragem de fazer uma coisa maravilhosa, porque você vai começar a ter medo do que vão pensar de você. Você vai pensar, bah, mas se eu fizer a mesma coisa que essa pessoa fez, eles vão me julgar da mesma forma que eu estou julgando essa pessoa. Então você vai pensar isso porque é automático. O que você faz pro outro, você vai pensar que o outro faz para você. Normalmente, se isso acontece ou não, a gente não tem como saber. Mas o nosso cérebro funciona assim. O nosso cérebro funciona assim. Então, é regra já. Se você faz isso pro outro, você vai pensar que o outro faz isso para você. Então, não faça isso pro outro. Não tenha esse hábito. Porque daí, na hora de subir lá e falar em público, na hora de estar lá na reunião falando algo, você vai ter medo de falar, você vai ter vergonha, é claro, porque você vai achar que está sendo analisada. Você vai pensar que está sendo julgada, que as pessoas vão te julgar, que as pessoas vão falar mal de você, que as pessoas vão achar defeito, vão achar que sua voz não é legal, porque você pensa isso delas. Ou já pensou em algum momento, ou já comentou com alguém. Pensar até que não é um grande problema, porque a gente pensa muita coisa, não tem como não pensar. Mas, até por causa da comparação também, que o ser humano, ele se compara muito. Mas, falar é outra coisa. Porque o que acontece? Não tem problema. Porque o que acontece? Não tem problema o que você pensa, o que está ali no seu pensamento. O que muda é sua atitude, a sua fala. Então, não tem como não sentir, não tem como não pensar, mas tem como escolher o que falar, escolher o que fazer com aquele pensamento que está ali. Isso é decisão sua. Então, escolha bem as coisas que você vai falar. E outro quesito também para não falar mal das pessoas é a sua imagem regride. A sua imagem cai. Lembra aqui que a gente fala de postura impactante? Uma mulher impactante, ou as pessoas que têm uma boa imagem, as pessoas que fazem ações boas, que têm um lugar de importância no mundo, elas não vão se importar com pequenas coisas. Elas não vão falar bobagem, não vão se importar com biquinhas, com opiniõezinhas de outras pessoas. Então, se você fizer esse tipo de coisa, se você tiver esse tipo de atitude, você vai decair socialmente. Então, mais um motivo para você não falar mal do outro é
que quando você fala mal do outro, a sua imagem social regride. Uma pessoa que ocupa muito tempo em falar mal do outro é uma pessoa que tem tempo livre. Ou é uma pessoa que não sabe usar o tempo precioso que ela tem para fazer coisas importantes. Não sabe usar o tempo precioso que ela tem para seguir seus sonhos, seus objetivos, para estar ali mudando a si mesmo, para estar fazendo os seus negócios, para estar investindo em negócios, para estar investindo em si mesma. Então, se essa pessoa tem muito tempo para falar mal do outro, é uma pessoa que está gastando tempo, usando o tempo de forma errada e não vai ser valorizada por N motivos. Então, ali já a imagem social da pessoa que faz isso já diminui um bom tanto. Se você é uma dessas pessoas que tem o costume e tem o hábito e achar defeito em outras pessoas, em falar mal de outras pessoas, é bom que você mude esse hábito. É bom que você mude o seu conceito para não regredir mais. Tire esse hábito. Tire esse hábito. Porque a questão aqui vai diminuir muito a sua visão para a sociedade. Pessoas impactantes que mudam o mundo, pessoas que têm trabalho para fazer, que estão ali procurando se desenvolver cada vez mais na melhora de si mesmo, procurando a versão melhorada de si mesmo. As pessoas que estão ali investindo em seus negócios, investindo na sua carreira, as pessoas que têm ali uma família, estão investindo na família, enfim, no que for necessário, não tem tempo sobrando. Não tem tempo sobrando. Logo, as pessoas não vão gastar tempo com coisas desnecessárias. Nos Estados Unidos, eles dizem time is money. Ou seja, tempo é dinheiro. E sim, o nosso tempo, ele é precioso. O nosso tempo, ele vale não só dinheiro, mas ele vale muitas outras coisas. O nosso tempo, ele é preciosíssimo. Quantas horas por dia cada um de nós tem para fazer o que a gente quer fazer? Se você quer alcançar um objetivo, se você está investindo na carreira, se você está investindo em você mesma, na questão social, você não tem muito tempo, você tem 24 horas por dia, como todos os outros. Todas as pessoas têm 24 horas por dia. Então, você tem que selecionar o que vai fazer com essas 24 horas. Então, você não vai ter tempo para falar mal de outras pessoas. Então, mulheres impactantes, pessoas que estão ali investindo em coisas grandes, não tem tempo para isso. Então, é um hábito que você tem que tirar da sua vida. Outra dica é: cuide das pessoas que você tem gastado seu tempo, ou seja, cuide com quem você anda diariamente. Aqui, chama atenção principalmente dos seus amigos. Por quê? As pessoas que você anda te influenciam e você influencia as pessoas com qual você anda. Então, se você normalmente convive com pessoas ali que têm determinado pensamento, que normalmente é diferente do seu, que normalmente pode estar te influenciando em coisas erradas, em hábitos errados, como, por exemplo, o exemplo de falar mal do outro, ou pessoas que, teus amigos que te colocam para baixo, ficam fazendo piadinha de você. Às vezes é uma coisa inocente ali do momento, mas você pode pensar coisas ruins de você, você pode não ter pensamentos positivos. Isso pode te influenciar na hora de ter que falar em público, na hora de falar lá. Porque você vai lembrar das piadinhas que fizeram com você, você vai lembrar desses momentos que te colocaram para baixo e vai influenciar muito na sua própria imagem pessoal, no que você vai pensar de si mesmo. E fora também que tem aquela frase que teus amigos te definem, né? Ou as pessoas que você convive dizem muito de você. Mas claro, não é apenas isso, mas sim as pessoas podem influenciar. Podem normalmente influenciar você em um pensamento, em uma ação. Então, se você tem determinados amigos que você já não está mais se sentindo bem, você não se sente benquista, você não se sente bem socialmente,
Não vou dizer para você não deixar de fazer amizade, enfim, mas é bom. Mas tome cuidado de forma diariamente, comece a se afastar pelo menos um pouco ou redirecionar seus pensamentos e pensar realmente, refletir sobre você para isso não te influenciar nesses momentos. Então, coloque essas dicas em práticas e você vai perceber o quanto que pode mudar muitas vezes suas atitudes, hábitos, pensamentos de você, que os pensamentos, eles iniciam o processo. Você pensa, você sente e logo você executa, logo você entra em ação. Então, primeiro você tem que mudar seus hábitos, seus pensamentos, parar de pensar que o outro está te julgando, parar de pensar que os outros estão falando mal de você, parar de pensar esse tipo de coisas. Também não faça isso com os outros. E logo você vai ver que essa questão de timidez é só o que você considera sobre as suas atitudes, que você não estava conseguindo tomar por causa desses pensamentos que não estavam te levando a lugar algum. Por isso que eu sempre trago pessoas que se consideram tímidas, porque a timidez é só questão de se sentir incapaz e não realmente um fato que é. A timidez, ela tem jeito, ela tem cura. Então, quando você começa a dominar essa questão, quando você começa a trabalhar tudo isso, é muito mais fácil falar ali. É muito mais fácil porque você não deve nada para ninguém. Você não está devendo uma perfeição que não existe para outra pessoa. Até porque você não tem obrigação nenhuma de estar o tempo todo perfeita. Você não tem obrigação nenhuma de todo momento conseguir acertar tudo o tempo todo. Não tem porquê. Então, não se cobre tanto, coloque as dicas em prática, reflita e pense diariamente esses pensamentos positivos sobre você, que você já vai começar a ter uma nova visão de si mesmo, você já vai começar a ter novos resultados em sua vida. Esse já é um novo passo, já é um passo a mais na sua jornada do desenvolvimento, rumo à melhor versão melhorada de si mesmo. Um beijão!